tarde, graça e paz, amém? Que bom, tem bastante gente. Amém. Senhor, nós estamos aqui nessa tarde, Senhor, para te agradecer tudo que tu tem feito por cada um de nós. O nosso coração é grato por tudo que nós temos vivido nesse tempo, em nome de Jesus. Vamos abrir nossa palavra então, João 15. A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam o fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Até aqui, amém? A vontade de Deus, se nós permanecermos em Deus, qual é a vontade de Deus em nós, para a nossa vida? É que a gente permaneça nele. E para permanecer em Deus, nós devemos ter obediência, buscar mais em oração ao Pai, ter um relacionamento com Ele, estar mais em santidade. E os frutos com certeza virão, mas nós temos que ter um relacionamento com o nosso Pai, porque Deus nos amou primeiro. Assim diz o 16, eu vou ler novamente. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então Deus nos amou de tal maneira que Ele nos escolheu, e isso é muito grande, é um privilégio para nós. Deus deu seu único Filho por nós, padecer na cruz, derramar seu precioso sangue, para que hoje nós podemos entrar na presença de Deus e desfrutar.
Hoje é um dia de ceia. Hoje é um dia importante para cada um de nós nos colocar na presença de Deus, pedir perdão dos nossos pecados, porque Deus já levou na cruz todas as nossas enfermidades, nossas transgressões. E é um privilégio a gente estar aqui hoje na casa do Pai, podendo honrar, louvar e participar da ceia do Senhor. Amém? É um ano difícil, foi um ano difícil, praticamente o ano, né? Já estamos no final do ano. Para todos nós, para alguns muito difícil, para outros menos, mas Deus esteve presente na nossa vida, em cada situação a gente sentiu a presença e a mão dele nos segurando. Eu tenho o coração grato, eu acho que cada um de nós aqui tem o coração grato por tudo que Deus fez na nossa vida durante esse tempo. Foi um ano difícil para todos, né? Sem diferença. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que nos dá a vitória. Deus está conosco. Ele nos segura as mãos e nos faz caminhar por pastos verdejantes. Amém, irmãos? Então vamos orar. Senhor Jesus, queremos nesse momento nos colocar na Tua presença, Pai. Pedir, Senhor, que Tu venha sobre esse culto nessa hora, Senhor. Seja com cada um, Senhor. Dá, Senhor, segundo a Tua vontade, Pai. Que a gente tenha o coração, Senhor, aberto para receber da Tua palavra nessa tarde, Senhor. Deus, vem sobre nós trazendo a Tua mão, a Tua paz, Senhor. Vem sobre a nossa cidade, Senhor, sobre o nosso estado, nosso país, Senhor. Vem mudando tudo, Senhor, onde nós não vemos saída, Pai. Nós pedimos, Pai, que todos aqueles que têm alguma dificuldade, que estão passando por problemas que não sabemos, Pai, mas Tu conheces, Pai, o coração de cada um aqui e como ele chegou aqui nessa hora, Pai. Vem, Senhor, trazendo a Tua mão, Pai. Traz, Senhor, o consolo, o conforto, a saída, Pai. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Pai. Entregamos esse culto nas Tuas mãos, Pai. Hoje é um dia de ceia, Pai. Que Tu venha, Senhor, com a Tua mão forte e poderosa, agindo nesse lugar, Pai. Age, Senhor, na vida dos meus irmãos, Pai. Traz, Senhor, aqueles que têm necessidade hoje, cativos a Ti, Senhor, e dando a vitória, Pai. Em nome de Jesus. Também oramos por aqueles que estão em casa, aqueles que não puderam vir, aqueles que estão chegando, Senhor, vem guardando, acampa Seus anjos, Pai, em volta de todos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Louvamos o Senhor e Te agradecemos por tudo, Pai. Amém. Aleluia. Mais quero, o meu fôlego Tu és, em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo Tua presença.
Adianoshama, Adiamoshana, Sidenamiano, Sidemanevase, Elai Sevianoa, Binesebiedossama, Dekianayasea, Adianossama. Tu estás convidado também para esse lugar secreto na presença do Rei. Ele não morreu em vão. Ele não entregou a sua vida em vão. Um resgate foi dado. Uma dívida foi paga. Você está livre. O seu sangue comprou vidas que estavam presas, aprisionadas e enfermas. E Ele está curando. Ele está salvando. Ele está libertando. Ele está restaurando. Entre no lugar secreto. Entre num lugar de intimidade com Deus, com o seu Pai. Se você não sabe, apenas reconheça que você precisa, que você quer. Pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. O que você busca? O que você pede? Como o teu coração bate? Para que o teu coração bate? O que você busca? O que você deseja? Você deseja Ele? Ele está aqui. Sua presença está aqui. Reconheça o quanto você precisa dEle. Abrace Ele. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Diga: Pai, eu preciso de Ti. Estive perdido, estive com medo, eu fui incrédulo, mas hoje eu estou aqui com o meu coração arrependido, sedento, necessitado. Perdoa-me os meus pecados. Me ajuda, Pai, me aproximar de Ti. Reconheço que o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer na cruz e tomar o meu lugar, para que eu não viva mais nos caminhos que vivi, no pecado, na transgressão. Eu quero nesta noite me aproximar de Ti. Não importa onde eu esteja, mas o Senhor me ama e eu também Te amo. Entra, Senhor, no mais obscuro do meu coração, da minha mente, me transforma, me salva, me liberta, me restaura. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Tu tens liberdade aqui neste lugar, em nossas vidas, esta noite, para tocar o coração, para tocar, Senhor, o nosso corpo, nossa alma, para nos transformar, para nos restaurar, para nos encher do Seu Espírito e da Sua presença, para nos ensinar o caminho do lugar secreto, aonde o Senhor deseja nos mostrar a Sua glória, nos mostrar o Seu amor, nos mostrar a Sua destra de justiça para nos sustentar. Obrigado, Senhor, por nos amar e não nos rejeitar. Obrigado, Pai. Oh, aleluia. Graças Te damos. Amém. Deus abençoe a todos os amados. Amém. Shalom a todos. Dê um sorriso com máscara. Não mascarado, não um sorriso mascarado, mas dê um sorriso com máscara para alguém. Vai ver o sorriso nos seus olhos. Deus abençoe. Não estamos aqui para um número, né? Estamos aqui para a comunhão. E a nossa comunhão
ela vai muito mais do que apenas nos tocar fisicamente. O nosso coração tem que estar apaixonado por Jesus e um pelo outro. Amém? Essa paixão precisa crescer. Nós estamos caminhando juntos para a eternidade, lado a lado. Uns estão amparando os outros, uns estão inspirando os outros, e uns estão servindo de sustentação para os outros. Isso não é privilégio nosso, nem dos que sustentam, nem dos que são sustentados. Porque um somente é quem opera em tudo, em todos. Quantos podem se alegrar por Jesus na sua vida e na vida dos nossos irmãos? Maravilha. Isso é obra de Deus o que está acontecendo contigo. Isso é obra de Deus que está acontecendo contigo. Você não está aqui por acaso. Você não estaria aqui se Jesus, aleluia, não se inclinasse para você e não tocasse você com o seu Santo Espírito, com a obra dele. Você é obra dele. Você é obra dele. Hoje ele está fazendo assim com a mão dele, e você está nas mãos do Senhor. Ele está olhando para você. Ele está olhando para você agora. Aleluia. Ele vê o seu coração. Eu vejo você, e com muita dificuldade, porque só eu não estou aqui com máscara e os que estão ministrando aqui em cima. Mas você está. Mas ele vê além de qualquer situação na sua vida. Ele vê o seu coração. Ele vê sua alma. Ele vê a carência do seu coração e da sua alma. O Espírito Santo está aqui, queridos, para trazer um vigor novo, um refrigério para a vida da igreja, do seu povo, dos seus filhos. Há uma presença de Deus aqui tão deliciosa, tão maravilhosa. Não consigo descrever como eu sinto Deus neste lugar. Deixe sua alma e o seu coração sentir Jesus neste lugar. Permita que Ele seja tudo o que Ele quer ser em você. A gente se olha no espelho da nossa existência, da nossa experiência de vida, e se vê tudo que ainda não somos. Às vezes você para se ver tão pouco do que você já é, mas você se vê de uma maneira que você ainda não é. Quanta decepção, quanto vazio ainda está dentro de você. Mas eu queria que você se permitisse hoje sentir Jesus na sua vida, como você nunca sentiu. Porque Ele está aqui por você, e você está aqui por Ele. Então se entregue a Ele nesta noite. Faça uma oração de três palavras. Jesus, eu me entrego. Aleluia. Vem, Espírito Santo, e nos leva para Jesus. Nos leva para mais fundo esta noite. Mais fundo esta noite. A experiência que cada um tem vivido aqui não é suficiente, nos trouxe até aqui. E alguns vieram até aqui, Senhor, muito mal. E talvez não estejam bem aqui esta noite. Mas importa que vieram. Aleluia. Aleluia. Dê mais de Ti a cada filho esta noite. E a cada filha esta noite. Vem com Tua presença. Vem com Teu reino. Vem com Teu reino, Senhor. Faz de acordo com a Tua vontade em cada vida, em cada um de nós. Porque Teu é o reino, Tua é a glória, Teu é o poder. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém. Graças a Deus. Se você tem dízimo, oferta, contribuição, fique à vontade. Se você não tem, agradeça a Deus pelo que você tem. E permita que Ele cuide de você nesses dias. São dias de você caminhar crescendo em fé. Amém? Quantos querem crescer em fé? Então, coloque seus medos, suas expectativas, suas dúvidas. Coloque sua incredulidade. Incredulidade não é ausência de fé. É fé insuficiente. É fé fraca. É fé enferma. Deus quer curar a tua fé, quer fortalecer a tua fé, quer multiplicar a tua fé. Amém? Por isso que você está sendo desafiado, está sendo provado. Nesses dias as provas que estão te acontecendo
não é uma mensagem de Deus dizendo, é o fim da linha, você vai tropeçar, você não vai conseguir. Mas é Deus dizendo, ainda que, aleluia, ainda que as circunstâncias sejam muitas, mas eu te fortaleço, eu te ajudo, eu sou a tua vitória. Paulo disse, nós somos mais do que vencedores. Amém? Por causa de Jesus. Pai, nós oramos e agradecemos pelo que podemos contribuir e pelo que temos recebido de Ti, pelos dízimos e pelas ofertas. Nós oramos esta noite, enquanto o Teu povo contribui, dizima, oferta, que o Senhor abençoe, desate suas vidas, desate financeiramente seus corações, trazendo um tempo de crescimento espiritual. E para que haja crescimento espiritual é preciso que o nosso coração seja liberto das preocupações financeiras, das preocupações relacionadas à nossa saúde, relacionado à nossa vida, ao nosso lar, à nossa família, empresa, trabalho. Então vem e retira a ansiedade, o medo, a insegurança, a dúvida, e cura a incredulidade. Cura, Senhor, nossa fé. Libera a nossa fé, para que possamos nos sermos desafiados, como estamos sendo nesses dias, crermos que o Senhor é o nosso pastor e nada irá nos faltar. Aleluia, que o Senhor nos faz repousar em pastos verdejantes e nos leva para mananciais de águas vivas. Abençoe a cada filho, em nome de Jesus. Amém. Enquanto adoramos a Deus, fique à vontade para semear. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar, fique à vontade, querido. Deus abençoe. Nessa noite nós estamos com a alegria de estarmos na presença do Senhor e também de recebermos algumas pessoas conosco em nosso meio. Nilson, Vera, alegria recebê-los aqui. Deus abençoe grandemente nossos amados irmãos e amigos, né, de tantos anos. Quem mais está conosco aqui nos visitando? Irmão na fé, Vitor, isso, ali atrás. Deus abençoe. Tem alguém acompanhando também, Deus abençoe. Mais alguém que nos visita, está conosco? Amém, glória a Deus. Queridos, abram lá no livro de Lucas, capítulo 14. Também os irmãos que estão em casa nos acompanhando pelo vídeo. Abra o seu celular, sua Bíblia. Maravilha, maravilha. Vamos meditar no livro de Lucas, o médico amado, né, que andou com Paulo, foi um dos assessores do ministério do apóstolo Paulo, e escreveu Atos dos Apóstolos, e escreveu essa versão do Evangelho que leva o seu nome, chamado Lucas, né, Evangelho segundo Lucas, 14, versículo 25. Aleluia. Estamos caminhando por fé e não por vista. Estamos caminhando para a eternidade. Amém? Não importa o trajeto, mas Deus está conosco. Não importa quantas milhas já percorremos, e o importante é ainda quantas temos que percorrer. Entender o percurso é importante, ter sabedoria para caminhar. Caminhar, por mais simples que seja, nem sempre é fácil, por isso muitos tropeçam.
Então é preciso nós caminharmos à luz da palavra de Deus e sermos guiados pelo Espírito de Deus. Deus nos ama tanto que nos enviou o seu Espírito, que chama-se Espírito Santo, para habitar em nós, para habitar na igreja, para fortalecer a igreja. O Espírito Santo é tão Deus quanto Deus. Amém? É o Espírito de Deus, tem a natureza de Deus, tem o poder de Deus, tem o coração e a mente de Deus para revelar a nós, a mim e a você. No livro de Lucas 14, versículo 25, narra a seguinte passagem. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Eu quero falar esta noite, nesta mensagem, que também é um culto de ceia, vamos celebrar ao Senhor. Eu quero falar sobre devoção, a devoção e a cruz. Sobre essas duas palavras, devoção, que fala de amor, mas não apenas um amor, mas fala de um amor que tem um zelo acentuado. Não existe devoção sem cruz, e toda cruz vai exigir devoção. Todo sacrifício vai exigir algum tipo de devoção, algum tipo de dedicação. Devoção é um amor que faz você se dedicar, né? Essa é uma palavra que pode ser usado não somente para Deus, mas as pessoas se dedicam e se devotam a tantas coisas na vida. Mas Deus nos deu um coração para sermos pessoas que amamos a Ele acima de todas as coisas. Jesus está aqui dizendo: se alguém vem a mim e não me ama mais. Então uma das coisas que mais Deus espera de mim e de você é amor. É que nós o amamos. E não amamos de qualquer jeito, não amamos de qualquer maneira. E a maneira que devemos amar, nós sabemos que o mandamento bíblico é amar a Deus sobre todas as coisas. Está incluindo tudo que Deus criou. Devemos amá-lo acima da criação. E devemos amá-lo com toda a mente, entendimento, né? Mente ou entendimento, forças, com a alma e com todo o nosso coração. Então amar a Deus com tudo que somos, com toda a nossa existência. Devemos amar a Deus todos os dias, devemos amar a Deus o dia todo. Devemos amar a Deus em qualquer situação que nos encontramos. Tudo que devemos fazer por amor a Deus. Tudo que devemos fazer como inspiração do quanto amamos a Deus. Então devoção é algo muito importante, né? Do latim devotione, é dedicar-se a algo. E muitas vezes, segundo o dicionário, é na esfera religiosa, embora que possamos usar essa devoção que está no nosso coração, que devemos a Deus, podemos colocar em coisas, em pessoas. E quando amamos pessoas com essa devoção que devemos amar a Deus, nós entortamos a nossa vida. Nós entortamos a nossa existência. Nós caminhamos e vivemos de uma maneira desordenada, de uma maneira em que colocamos nas pessoas o que deveríamos colocar em Deus. A expectativa do nosso amor. Por isso que amamos as pessoas, elas não podem suprir a expectativa do nosso amor. Porque só Deus pode suprir. E Deus já deu demonstração de amor. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único e ungido, unigênito, para que todo aquele que nele, Jesus crê, que em Jesus crê, não pereça, não sofra, mas tenha a vida eterna. Esse sofrer é ser condenado. Primeiramente, é morrer sem salvação. Mas não somos salvos apenas para fugir do inferno. Nós somos salvos para uma nova vida, para viver de uma maneira diferente. E essa maneira diferente, quem nos serve é o Evangelho. O Evangelho é o garçom que nos serve.
um modelo de vida diferente, uma maneira de viver diferente. O Evangelho é a maneira de nós conhecermos não somente a Deus, não somente a salvação de Deus, mas conhecermos para que fomos salvos. Quem é esse Deus que nos salvou? Para que Ele nos salvou? É o mesmo motivo pelo qual Ele nos criou. Nós fomos criados por Deus e viemos a este mundo através do nascimento, através dos nossos pais. Mas não aprendemos em escola nenhuma quem somos e qual o propósito da nossa existência. Por isso que andamos muitas vezes errados, a esmo. Andamos inclinados ao pecado. Andamos inclinados a uma vida substituta à vida que Deus criou-nos para vivermos. E quando vivemos uma vida substituta, nós não somos felizes. Porque não há felicidade fora de Cristo. Não é que Cristo nos isenta de todas as coisas boas da vida. Se essas coisas boas da vida são corretas, isso já está em Cristo. Quando você vive em Cristo, essas coisas boas da vida vêm, como diz Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A justiça de Deus é um enquadramento em Deus, né? Um juiz, ele está ali para julgar a condição de uma pessoa. E hoje o juiz julga segundo o Cordeiro de Deus. Por isso hoje estamos aqui para celebrar sua morte e sua ressurreição. E a igreja tem que viver essa morte, o resultado dessa morte e o resultado dessa ressurreição. Então, no livro de Jó, no capítulo 15, já voltamos aqui, mas me acompanhe no livro de Jó, no capítulo 15, versículo 4. Tem um versículo. Hoje nosso assessor está de folga, senão eu ia pedir para ele colocar ali, eu estaria com preguiça de... Mas vamos ver aqui, está aberto. Jó 15, versículo 4. Quando Jó está se queixando da vida que ele está naquele momento, do momento que ele está atravessando na vida, ele tinha perdido casa, família, tinha perdido bens, mas principalmente os filhos, né? Todos os filhos de Jó morreram, e agora ele estava perdendo a saúde, ele estava enfermo, e ele naquele martírio, naquela situação, ele recebe a visita de amigos. Então ele se queixa, no capítulo 14 ele se queixa, no capítulo 13 ele se queixa, né? Acho que no 14 ele ainda segue, mas no 15... ele faz, que era um amigo dele, toma a palavra, e parte dessa fala de Elifaz a Jó, tentando mostrar a Jó que ele, naquele momento difícil, ele estava falando coisas que não tinham sentido. Ele fala o seguinte no versículo 4: mas você destrói o temor de Deus e diminui a devoção a Ele devida. Pois o que você fala se inspira em sua iniquidade, você adota a língua dos astutos. A sua própria boca o condena, e não eu. Os seus lábios dão testemunho contra você. Então ele está tentando dizer: Jó, para o que tu está falando, cara. Tu não está pensando no que tu está falando. O que tu está falando é besteira, né? Lógico que Jó estava vivendo um momento tão difícil, né? Então é difícil entendermos o que ele estava vivendo. Mas ele diz para ele: mas você destrói o temor de Deus e diminui a devoção a Ele devida, né? Eis a sua própria boca que a condena. O seu pecado... Só põe o 4 ali de novo, César. Vamos ver se está diferente aqui. Mas você sufoca a piedade e diminui a devoção a Deus, né? Então, muitas vezes nós vivemos de tal maneira que o temor de Deus em nós, em vez de estar crescendo, aumentando, está diminuindo. E aí, a devoção que nós devemos a Ele, ela também diminui. Porque vamos vivendo dia após dia das nossas vidas, mas não demonstramos com nossas atitudes, palavras, ações, com as nossas escolhas, não demonstramos o quanto amamos nosso Deus. Não demonstramos o quanto nós estamos dispostos a viver através do amor que nós recebemos em Cristo. Jesus, ele assumiu, diga comigo, assumiu. Ele assumiu você quando ele te amou e me amou da maneira que Ele nos amou. Então Ele assumiu
a condição de ir para a cruz e morrer em nosso lugar. E ele fez isso por amor. Ele não fez isso porque ele era obrigado, ele não fez isso porque ele estava esperando algo em troca, né? É tanto que muitas pessoas irão ao inferno e Jesus morreu por elas. Lógico que ele esperava delas, mas ele confiou a tal ponto dele morrer. E ele crê que elas valorizariam. Então, eu e você, como igreja de Cristo, precisamos aprender a valorizar o que Jesus já empenhou em nosso favor. Ele empenhou para toda a eternidade em nosso favor todo o amor de Deus. E todo o amor de Deus representa tudo que Deus é. Então tudo que Deus é está à nossa disposição e está a nosso favor. Mas isso precisa ser algo que nós abracemos isso como um compromisso. E aí entra a questão da cruz. Porque quando diz no versículo 25 de Lucas 14, grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama. E aí ele vai descrevendo pessoas importantes na vida desses que estavam ouvindo ele e hoje nas nossas vidas. Nós temos que demonstrar que amamos a Deus muito mais do que demonstramos que amamos as pessoas mais importantes na nossa vida. Às vezes, até as pessoas mais importantes na nossa vida, nós, em alguns momentos, não estamos amando tanto elas, porque o nosso amor a Deus, a nossa devoção a Deus, ela diminuiu. Ela não tem mais o mesmo fervor, ela não tem mais a mesma alegria, ela não tem mais a mesma paixão. E se nós não temos, não podemos dar às pessoas o que não temos. Esperamos que as pessoas nos deem o que elas também não têm. Por isso que o nosso relacionamento com Deus precisa vir em primeiro lugar. Por isso que Jesus disse em Mateus 3, 6, 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas ele diz isso para fechar um assunto que ele está falando em todo o capítulo 6, que é: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer, de vestir, por nada. A ansiedade não acrescenta nada na vida do ser humano. Não podeis acrescentar um côvade. Ou seja, eu costumo parafrasear dizendo: não pode acrescentar 1 centímetro na sua vida. Não estou falando só em estatura física, mas estatura moral, estatura espiritual, financeira, social, familiar. Não pode melhorar a tua vida andando ansioso. A ansiedade é a ausência de confiança em Deus. Você pode confiar nas pessoas, mas isso não vai diminuir a tua ansiedade. Às vezes, por confiar nas pessoas, te deixa mais ansioso, porque elas podem falhar na tua vida. Se uma pessoa falha, a tendência é que você tema que outras falhem. E com o tempo, se mais de uma pessoa falhou na sua vida, a tendência é que você não confie mais em ninguém, porque você chega a um diagnóstico na sua vida, a respeito dos seus relacionamentos. Você chega à conclusão de que todos são falhos. Então, todas as pessoas não são dignas da sua confiança. E aí você descobre também que você falha. Ou talvez você ache que você não falha. E o que acontece? A ansiedade, ela é um sentimento corrosivo que faz com que a gente sinta isso por ver desestruturas, por ver que nada nada tem sustentação em si mesmo, que tudo é vulnerável, tudo pode mudar. Em que eu vou confiar? No meu emprego, no meu trabalho, no meu patrão, no governo, na sociedade, no meu casamento, no meu cônjuge, filhos, em pais, em líderes? Em que eu vou confiar? Essa sensação de desconfiança cria uma ansiedade muito grande. A ansiedade pelo futuro, pelo que virá, se você vai conseguir conquistar, alcançar suas metas, seus objetivos. Nada pode garantir isso. Então por isso a igreja é chamada novamente. Jó estava vivendo um momento terrível de ansiedade. Ele tinha perdido quase tudo na vida, ou quase tudo de importante na vida. Sua saúde, seus filhos, sua casa, sua paz, sua segurança, seu patrimônio. Ele perdeu tudo. E ele está abalado. Mas ele chama a atenção dele que a devoção
dele para com Deus não era mais a mesma. O temor dele também não era. Então suas palavras demonstravam isso. Suas atitudes demonstravam isso. O que nossas palavras demonstram no dia a dia? O quanto confiamos em Deus? Ou o quanto estamos desesperados por Deus não ser uma realidade tão grande, tão forte, tão profunda, tão sólida nas nossas vidas? As coisas mudaram. O mundo mudou, o Brasil mudou, a sociedade mudou, a economia mudou, tudo mudou, mas Deus não mudou, Ele é o mesmo. E nós não podemos mudar, a não ser que seja para melhor, amém? Porque as circunstâncias não podem ser maiores do que Deus na tua vida, para mudar você. Então é preciso entender isso. O Evangelho, ele tem uma devoção que ele gera em nossos corações. E nós passamos a ter a devoção do Evangelho. Paulo dizia em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E é no Evangelho que se revela o quanto Deus é justo. Se revela a justiça de Deus, de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. O justo se movimenta pela fé. O justo se movimenta em atos de fé, em passos de fé. Jesus diria, e Marcos registraria isso, lá no capítulo 16 e 17 de Marcos, diria, esses sinais seguem os que creem. Diz, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Olha o poder da fé. O poder da fé define o destino da vida de uma pessoa. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Assim a fé define o seu destino, define o destino de Deus todos os dias na sua vida. Não o destino final da eternidade, se já foi definido na salvação em Cristo. Mas define o curso das coisas. Como você irá viver. Mas Paulo diz ali que ele não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho era o poder de Deus. Então o Evangelho não é apenas as Escrituras, não é apenas os livros escritos e principalmente os 4 relatos do Evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Não é também a junção dos atos dos apóstolos, que muitos dizem que deveria ser chamado os atos do Espírito Santo, que é Atos dos Apóstolos. O Evangelho não é apenas as Escrituras. O Evangelho é principalmente uma pessoa chamada Jesus. O Evangelho é as boas novas de Deus. E a igreja é chamada para viver o Evangelho e ser a expressão do Evangelho na terra. Então nós temos que expressar o que o Evangelho se tornou ou está se tornando em nossas vidas. O Evangelho é Jesus. O que Jesus está se tornando na tua vida? O quanto Ele está realmente pesando na sua vida? O quanto Ele realmente está transformando você? Então diz aqui que grandes multidões acompanhavam Jesus. Eu pergunto esta noite, você acompanha Jesus? A primeira pergunta é, você acompanha Jesus? Você segue Jesus? Quantos seguem Jesus aqui? Em casa, eu estou te vendo. Quantos seguem Jesus aí? Levante a mão aí. Muito bem, se você segue Jesus, você está em meio às multidões que seguem Jesus. Em todos os lugares, em toda a terra, há multidões que seguem Jesus hoje como era naqueles dias. Agora a questão não é só ser parte dessas multidões, mas é como você está seguindo Jesus. E é isso que Jesus queria falar para essas multidões aqui. Como vocês estão dispostos a me seguir? Qual decisão vocês tomaram dentro de si? Porque me seguir é fácil, mas como me seguir? Há uma condição, há no mínimo 2 condições que ele coloca aqui. Primeiro é amar a Ele mais do que tudo na vida. Quantos estão dispostos a segui-lo nesta condição? A se distintos no meio da multidão, a se distinguires no meio de uma multidão. Ele não quer que você faça parte de uma multidão apenas. Ele não se impressiona com isso. Jesus não se impressiona com a multidão. Ele não se impressiona com os nossos cânticos. Foi muito indescritível o que eu senti quando subi aqui nesta noite.
A presença de Deus, às vezes, ela nos surpreende. Ela nos atrai de uma maneira, ela mexe conosco de uma maneira que nos desconcerta. Mas Ele não se impressiona com nossos cânticos e com nossas orações. Às vezes a gente pode impressionar a si mesmo, com aquilo que cantamos, com aquilo que oramos, com aquilo que lemos, com aquilo que sabemos da Bíblia. Às vezes a gente impressiona as pessoas com aquilo que sabe. Mas a questão é que adianta sabermos se não temos experimentado, porque o Evangelho não é esse livro que você segura chamado Bíblia. O Evangelho é Jesus. Esse livro fala de Jesus. Ele é uma pessoa e Ele é real. E Ele está aqui. Ele está em você. Ele tem que ser uma realidade na tua vida todos os dias. Mas para isso é preciso você entender que você tem o livre-arbítrio. É uma virtude que Deus te deu, que te torna semelhante ao próprio Deus. E na verdade, é o privilégio de você decidir sobre a sua vida. Deus não tirou isso de você. Você decide como você quer viver e como você deve viver cada dia, se abraçando o Evangelho e vivendo 10% do Evangelho. Quantos acham que viver 10% do Evangelho já está bom? Não? Então, me sai muito mal. Tá bom, agora você vai concordar comigo. Quantos acham que vivendo 10% do Evangelho já estaria bom? Tem pessoas que são humildes, né? Não, 10 ou 20% do Evangelho já estaria bom, Deus. Eu não merecia nada, é onde eu estava. Quantos acham que 30% estaria bom? Não, tá, tudo bem, vocês não estão querendo concordar comigo, então já sei, 50%. Quantos acham que 50% do Evangelho estaria bom para nós? Já estaríamos no lucro. Quantos acham que 70%? Tá bom, aí eu encerro aí. 70% do Evangelho já estaria bom a gente viver, a gente obedecer, a gente experimentar, a gente ser transformado. Não? 90%. 99%. 100%. Oh! Todos nós sabemos o que queremos. Não é verdade? Nós valorizamos o que Jesus fez por nós. Espera aí, não preenchemos todos os requisitos. Mas agora a questão é o quanto estamos dispostos a buscar isso. Todos os dias. Viver 100% do Evangelho. Abraçar 100% do Evangelho. Porque 100% do Evangelho é 100% Jesus. Se você abraça 100% Jesus, você está dizendo, não quero mais a vida que eu tinha. Não quero mais deixar governar sobre mim o que governou antes. Eu só quero o reino de Deus. E o rei, aleluia. Muitos querem o reino de Deus nesses dias, mas não querem o rei. Sem o rei não há reino. Então, amados, a segunda condição é tomar a cruz e segui-lo todos os dias. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então eu queria falar um pouquinho mais disso aqui. Estamos vivendo um tempo em que a verdadeira devoção está sendo tirada do Evangelho. Muitos estão vivendo um Evangelho sem devoção e sem cruz. Porque um Evangelho sem devoção é um Evangelho sem cruz. E a cruz sempre vai exigir devoção. Se você quer viver uma vida de cruz, você vai se devotar a Cristo ou alguém. Se essa cruz é a cruz que Cristo te deu, você vai viver amando Ele mais do que tudo na vida. Então, a nossa devoção a Deus e a Jesus precisa ser completa. Ela não pode ser parcial. Por isso Jesus disse, se alguém vem a mim e não me ama, alguma coisa está errado. Mas Ele não quer apenas que o amamos, mas que amamos Ele mais do que nosso pai, mais do que nossa mãe, mais do que o sogro, a sogra, mais do que a esposa, mais do que o marido, mais do que o filho, a filha, mais do que tudo. E ainda Ele completa dizendo
e até mais do que a sua própria vida. Quanto estamos dispostos a viver o Evangelho, a viver a cruz do Evangelho? Essa não é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo Ele já levou. Na verdade, é a cruz de Cristo. É a nossa que Ele levou. É a nossa cruz que Ele levou. Hoje Ele nos dá a cruz dele. E a cruz dele é nós morrer para nós mesmos e viver para Ele. Parece lindo, né? Quando um casal de noivos, de namorados, decide caminhar juntos, né? Eles se amam. No altar, no dia do casamento, fazem às vezes discursos poéticos tão lindos, tão inspirados. Tu és a minha vida. Muitos se chamam de vida, né? Eu já vi pessoas se tratando assim carinhosamente. Não estou aqui desvalorizando e desrespeitando o sentimento pessoal de um casal de namorado, de noivos, de já casados. Eu já vi pessoas que chamam um ao outro no casamento vida, tipo assim, tu és a minha vida. Eu acho que isso é muito forte. E alguns dizeres deveriam ser substituídos por outros, porque alguns dizeres deveríamos devotar somente a Cristo, somente a Ele. Porque quando estamos dizendo para o cônjuge, tu és a minha vida, estamos substituindo, porque o cônjuge não pode viver, não pode ser a tua respiração, não pode ser a tua sustentação. Cristo precisa ser a tua sustentação. Então, se devoção fala de amor, mas não de um amor qualquer, mas de um amor de compromisso, compromisso completo, pleno, que exige fidelidade incondicional. Então, a cruz fala de renúncia. A cruz fala de a disposição de abrir mão do nosso direito e da nossa vontade. Sabe, por isso que ele disse, se alguém te bater aqui, quem que está dizendo oferece a outra face? Quem que está dizendo? A pessoa que te ofendeu? Ou é Jesus? E nisso é que somos provados na nossa devoção a Ele. É quando alguém bate aqui, o quanto estamos dispostos a perdoar esta pessoa por Cristo. E é por Cristo. É porque não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para Ele. E se vivemos para Ele, temos que fazer a sua vontade todos os dias. Quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado nas nossas vidas. Quando não deixamos Ele ser glorificado em nossas vidas numa atitude, é porque ali estamos buscando glória para nós mesmos. Nem que seja vingança, e alguém tropeça lá, mas essa pessoa um dia me fez mal. Bem feito, é Deus castigando. Isso é como buscar glória para si mesmo. É como dizer assim, fui vingado, me senti vingado. Essa pessoa precisa aprender o quanto é mal fazer o mal aos outros. Mas Cristo morreu na cruz para destruir o poder do mal e para transformar o mal em bem. Por isso, quando ele diz que devemos amar a Ele mais do que todas as pessoas nas nossas vidas, e as pessoas mais importantes ele cita aqui, ele está dizendo, eu quero libertar você de você mesmo. Eu quero te libertar. Porque eu quero te ensinar a amar essas pessoas com o meu amor. E o meu amor te liberta, e através de ti liberta elas também. Então ele está dizendo aqui, que aquele que decide segui-lo, tem que ser distinto no meio da multidão. Tem que ser diferente no meio da multidão. E essa diferença é o quanto abraçamos amar a Ele, seguir a Ele, abrir mão dos nossos direitos, abrir mão da nossa vontade. Isso é devoção. E isso faz com que o nosso coração se encha de amor a Cristo. Por isso ele diz, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai 2 com ele. Temos uma disposição de fazer o bem, que não vem de nós, vem através de nós, mas vem dele que está em nós. Porque nós morremos para nós mesmos. E agora, como disse Paulo, a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive
em mim. Cristo está em você. Mas será que Ele vive em você? Porque viver é ação. Será que Ele tem liberdade de agir em você? De fazer você fazer a vontade dEle? De levar você a agir da maneira que o agrada? Em cada situação. Não nas situações fáceis, boas, agradáveis, recompensadoras. Mas nas situações que exigem sacrifício. Que exige cruz, que exige morte do ego, da razão, do eu, da minha vontade. Por isso na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina chamar Deus de nosso Pai, mas não só chamar de nosso Pai, mas buscá-lo, orar a Ele, conversar com Ele, relacionar-se com Ele como Pai, dizendo: Pai, venha a nós o Teu reino, venha a mim o Teu reino, governa sobre a minha vida, estabelece o domínio sobre mim. Não quero mais que o pecado governe sobre mim, não quero mais que a influência das pessoas governe sobre mim, eu não quero mais que a dor governe sobre mim, eu não quero mais que a humilhação, que a rejeição, que a derrota, que a vergonha governe sobre mim. Eu quero que o Senhor governe sobre mim, o Teu reino venha. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. A vontade de quem? A vontade dEle. Isso é devoção. Você querer a vontade dEle. Você não querer a sua vontade. Quando você muito quer comer chocolate, como que você se sente? Quantos já fizeram sacrifício para comprar, para adquirir algo, seja para comer ou um bem, e você tirou de economias de outra coisa, outro destino, porque você queria muito aquilo? Então, mesmo que você tinha algo destinado para outro propósito, então Jesus colocou o destino dele em nós. Ele foi para a cruz em nosso lugar. Se Ele estava seguindo, é que nem o bom samaritano, que parou para acolher aquele homem, ministrar as feridas daquele homem, e o levá-lo junto, cuidando dele até a hospedaria onde ele se hospedou. E depois ele contratou o hospedeiro para continuar cuidando desse homem até que ele voltasse. E prometeu indenizá-lo, prometeu devolver aquilo que o hospedeiro gastasse a mais. Hoje Jesus, Ele pagou o preço completo pela restauração das nossas vidas, para fazer tudo o que Ele começou a fazer em nós. E Ele quer continuar trabalhando, continuar fazendo isto. Então, nós precisamos aprender a sermos transformados pelo Evangelho completamente, não só parcialmente. Se Ele começou a fazer algo na sua vida, isso aponta para um fim que pode estar longe, mas o caminho, o trajeto até esse fim é maravilhoso, é glorioso, espera muitos milagres, espera muita libertação, muita transformação. Você chegará lá no fim, muito diferente do que você começou esse caminho com Jesus. Então não seja apenas alguém parte das multidões, mas você foi chamado para ser distinto. Então, se a cruz fala de renúncia e de nós estarmos dispostos a abrir mão da nossa vontade, para que a vontade dele se cumpra na nossa vida, e se a cruz fala de morte, fala de desistirmos de nós mesmos, ou seja, amar a Cristo e ao Pai e ao Espírito Santo de Deus que está em nós, mais do que nossos familiares, amigos, mais do que o Grêmio, mais do que o Inter. Então, em dia de jogos, você irá para a cruz e vai ver se você está pronto para demonstrar o quanto você ama Jesus. Se tem um compromisso que agrada a Cristo, um culto, uma célula, já tinha um compromisso agendado com a família. O que é mais importante na escala de Deus?
Então precisamos viver a partir da cruz e não independentes da cruz. Hoje nós vimos muitas pessoas abraçando o Evangelho, mas não querendo abraçar a cruz, vivendo independentes da cruz. E aí a devoção deles diminui, esfria. São cristãos que fazem do Evangelho como querem. E não é o Evangelho que faz deles o que Deus quer. O Evangelho não transforma mais a vida de muitos cristãos, porque eles estão transformando o Evangelho segundo o que eles interpretam. Então viver a partir da cruz e não independentes da cruz. A cruz nos deixa marcas, amém? De quem vive a partir de um compromisso assumido com Jesus, que está acima de tudo na nossa vida. A cruz nos deixa marcas. E essas marcas é de libertação e transformação. Libertação de pecados, libertação de manias, de hábitos, como que chama? Libertação de inclinação errada de caráter. Me faltou uma expressão melhor. Mas de um caráter torto que é endireitado. Mania de mentir, mania de demonstrar aos outros algo que na verdade não é. Mania de impressionar. Hoje nós vivemos a era do virtual. As pessoas colocam no mundo virtual tudo que elas gostariam de ser no mundo real. Mas Cristo não está no mundo virtual, Ele está no mundo real. Jesus não está no Face, no Instagram. Ele não está nas redes sociais. Ele está na rede do seu coração e da sua alma. Nos porões obscuros do nosso ser. Ali está o Espírito Santo, gemendo para nos libertar das nossas fraquezas. O que é a Igreja de Cristo? A Igreja de Cristo não é uma instituição, não é um prédio. A Igreja de Cristo são pessoas que decidiram seguir Jesus, que amam Cristo, que foram perdoadas, foram salvas e estão sendo redimidas dia após dia, transformadas à imagem e semelhança de Jesus, sendo reconciliadas com o Pai. Isso é a Igreja de Cristo. Ela se reúne em cada família. Falando nisso, como você tem representado a Igreja de Cristo no seu lar, na sua família. É muito importante, nesses dias, nós temos visto a importância das famílias se reunir e ter um devocional, no mínimo na semana. Se você não consegue na semana separar um dia para reunir a família, ler um versículo ao menos, mas você pode ler no mínimo um capítulo de um livro da Bíblia. Conversar e comentar sobre esse capítulo. Tentar entender o que Deus está ensinando através da sua palavra. Orarem juntos, agradecendo a Deus. Orarem juntos, colocando seus alvos e objetivos. E colocando cada membro da família diante do Senhor. Mas orarem principalmente adorando e engrandecendo Deus sobre você, sobre o seu lar, sobre a sua família. Levante Deus, aleluia, onde Ele deve estar. Amém? Coloque Ele aonde Ele deve estar. Na sua vida, na sua casa. Então, a igreja não é uma instituição. A instituição é a roupa que a igreja se expressa para a sociedade, para o mundo civil. Mas a igreja, ela precisa manifestar a glória de Deus na sua maneira de viver, aonde ela está. No lar, no trabalho, na escola. Ali você demonstra o quanto você tem as marcas da cruz de Cristo. É impossível amar a Deus sem ser transformado. Por isso Jesus disse, se alguém me ama, se alguém vem a mim e não me ama, o quanto amamos Jesus demonstra o quanto como estamos seguindo a Ele. Não apenas que estamos seguindo a Ele, mas o quanto amamos Jesus demonstra como estamos seguindo Ele. Se estamos seguindo distinto da maioria, da multidão. Então é impossível amar a Deus sem ser transformado. É por isso que Ele diz que se alguém vem a mim e não me ama mais do que o seu Pai. Ou seja, não é apenas amá-lo, mas amar mais do que as pessoas que a gente mais ama na vida. Então esse amor de Cristo nos transforma. Esse compromisso de amá-lo desta maneira transforma como nós somos moldados até aqui, como nós fomos definidos até aqui.
E nós começamos a ser redefinidos pelo amor de Deus. O amor de Deus é real. Ele é sobrenatural. Diga comigo, sobrenatural. É isso que o amor de Deus é. Porque o amor de Deus é Cristo. E Ele é real na sua vida. Ele é poderoso. Por isso precisamos nos entregar a Deus em amor, abrindo mão de nós mesmos e das pessoas que tomam o lugar de Cristo nas nossas vidas. Quando amamos Jesus em primeiro lugar, priorizamos Ele e desejamos estar com Ele. E a maneira que passamos a amar as pessoas e a realização de todas as coisas tem uma outra motivação e um outro propósito. Você pode dizer, mas se eu tenho que renunciar a minha esposa, meu marido, meus filhos, para amar Jesus mais do que a eles, isso está parecendo que Jesus não quer que eu ame essas pessoas. Ao contrário, Ele está dizendo, você não pode amá-los com o teu amor natural. Eu quero que tu ame eles. Porque o que Jesus nos ensina quando nós nos entregamos a Ele, passamos a segui-lo e renunciamos nossa vontade para amá-lo e segui-lo? O que Ele diz? Amem uns aos outros como eu. Aí nós passamos não só ser amado por Ele, amá-lo sobre todas as coisas, mas aí recebemos esse amor de tal maneira que passamos a amar as pessoas de uma maneira que nós não fomos até então planejado para amá-las. Nós amamos elas como Cristo nos ama. Quem que ganha? Todos ganham. Nós ganhamos. As pessoas ganham. Porque elas começam a ser amadas de uma maneira que nós nunca amamos elas. Mas por causa delas, não por causa de Cristo. O egoísmo é removido. Porque você não ama as pessoas apenas quando elas te amam. Você ama elas sempre. Porque é isso que você é. Amado de Cristo e expressão do amor de Deus. Amém? Você tem sido expressão do amor de Deus para o seu cônjuge? Você tem sido uma expressão do amor de Deus para os seus pais? E isso demonstra o quanto estamos amando a Cristo e seguimos as marcas da cruz. Você não tem que estar crucificado com Jesus, porque Ele já foi crucificado. Você tem que ser crucificado, você tem que passar pela cruz. Você tem que ser crucificado. E a partir do momento que você é crucificado, ou seja, quando você entrega a sua vontade a Ele, você não tira mais essa vontade das mãos dEle, porque Ele dá a vontade dEle para você. Você aprende no Evangelho como fazer a vontade de Cristo em todas as coisas. Então a sua vontade, ela não está mais sentada no trono do seu coração, mas agora a vontade de Deus está no trono do seu coração. O Espírito Santo está te ensinando como viver, como perdoar, como amar. A Bíblia diz que os filhos devem amar, devem obedecer os pais e obedecer os seus pais no Senhor e honrar os seus pais para que se prolongue os seus dias. Então quando um jovem, quando uma criança aprende a amar Jesus mais do que os seus pais, esse jovem, essa criança vai também ter o amor de Cristo no seu coração. E ela vai ter facilidade de obedecer aos seus pais. Porque não vai obedecer aos seus pais apenas pelo que eles estão ensinando, mas porque o temor de Cristo na vida dessa criança, ou deste jovem, vai levar ele a desejar honrar também os seus pais. Queridos, para nós concluirmos aqui e orarmos. Quando falamos da cruz, Jesus diz no 27, e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então Jesus está dizendo aqui que não conseguimos ser discípulos dele. O que é ser discípulos dele? Aprender dele, como diz Mateus 11, 28, 29 e 30. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Por isso que nós às vezes estamos tão cansados, porque nós não estamos vivendo uma vida a partir da cruz. Nós estamos fugindo da cruz. Estamos vivendo uma vida independente. Quando você vive a partir da cruz, você vive conforme o Evangelho, conforme estamos aprendendo na Bíblia. Estamos sendo discipulados e estamos nos tornando um discípulo cada vez mais aplicado de Cristo. Estamos aprendendo com Ele como fazer a vontade do Pai. Ele disse muitas vezes que Ele não veio fazer a sua vontade, mas veio fazer a vontade daquele que o enviou. E nisso é que Cristo prevalecia. Nisto que Ele era glorificado. Então, quando falamos de cruz, hoje a gente vê
muitos comercializando a cruz como símbolo do Evangelho. Mas a cruz, no início, ela não era um símbolo do Evangelho em si. Hoje há camisetas com a cruz, nós temos a cruz aqui. E aí a gente vê uma igreja que não entende a cruz. E eu mesmo tenho entendido mais profundamente a cruz de uns tempos para cá. Que a cruz hoje se tornou símbolo do Evangelho. Mas não tem sido, na verdade, entendido. Porque a cruz era, na verdade, um instrumento de tortura e de morte. Primeiro usado pelos persas, se eu não me engano, depois adotado pelos romanos. E nos dias de Cristo, isso estava muito em vigência, usar a cruz como instrumento de tortura e de morte de grande humilhação. Era uma maneira de subjugar os seus... Sabe, o processo, o ritual da crucificação era terrivelmente humilhante. Era para as pessoas temer o império que usasse isso. Para dizer como eles tratavam os seus inimigos. Aqueles que ameaçavam o seu império. Isso era através da cruz. Então a cruz para a igreja no início não era um símbolo de glória. Não era um símbolo não eles não comercializariam a cruz como um símbolo do Evangelho. Porque quando o cristão via a cruz, e todas as pessoas viam a cruz, na verdade, elas viam ali um instrumento que era usado para subjugar a vida humana de uma terrível maneira. Então era um instrumento de morte. A igreja primitiva não utilizava o símbolo da cruz, pois era uma representação indesejada. Ninguém queria isso a não ser que fosse por Cristo, pelo Evangelho. Como Pedro, que foi crucificado. E na hora que ele ia ser crucificado, ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre. Então me crucifique de cabeça para baixo. E é isso que a tradição diz que Pedro, alguns dos discípulos foram crucificados. Outros foram cortadas suas cabeças. E enfim, alguns sofreram de muitas formas. Alguns foram queimados. De muitas maneiras terrível. Os primeiros apóstolos, líderes da igreja, sofreram morte. E os primeiros cristãos sofreram morte. Então, a forma de execução que se originou com os persas e mais tarde foi adotada pelos romanos, a crucificação tinha um objetivo de humilhar a pessoa e levá-la a uma morte lenta e agonizante. A cruz também servia como um alerta para qualquer um que a visse. Era melhor não mexer com o Império Romano. Ou seja, ela ficava lá como um alerta quando as pessoas eram crucificadas, até ser tirado o corpo das pessoas, para dizer a todo mundo: esse império é poderoso, não se meta com ele, é melhor se submeter, subjugar, porque senão você pode sofrer a morte da cruz. Então, quando Jesus falou aos discípulos que deveriam carregar as suas próprias cruzes e segui-lo, seus ouvintes imediatamente compreenderam o que ele estava dizendo. Entendi o que você falou. Você quer dizer como aquele sujeito que está carregando a sua cruz e vai morrer nela. Então era comum muitas vezes ver uma comitiva de soldados e um homem, talvez não sendo açoitados como Cristo, mas carregando sua própria cruz. E a população, as pessoas que viam, se assustavam. O que fez esse homem para merecer tal morte? Então hoje nós temos que carregar as marcas da cruz. Porque quando carregamos as marcas da cruz, as pessoas vão olhar para nós e não vão dizer: o que fez esse homem para morrer dessa forma? Mas elas vão dizer: quem morreu por elas? Foi Jesus que morreu por elas. Quem foi crucificado no lugar delas? Porque você vai carregar as marcas da cruz. Você não vai viver crucificado com Jesus. Você vai passar pela cruz. Você vai entregar a sua própria vida a Cristo. E vai querer obedecê-lo todos os dias. Quantos querem obedecer a Jesus todos os dias? Mas a tua carne vai lutar para você não fazer isso. Se você ler em Gálatas, vai ver que a carne milita contra o Espírito. Então você vai ter que querer de verdade. Você vai ter que colocar isso como devoção a Cristo na sua vida. E você vai pegar a Bíblia como um manual para você caminhar todos os dias amparado por ela. Você vai se apaixonar por esse livro, pelo que ele diz e de quem ele fala. Você vai ter uma paixão tão grande que a sua vida vai ser fortalecida por ele. Você vai criar um ambiente para que a glória dele nunca saia da sua vida. Mas ela carregue você, ela sustente você. Aleluia.
Por isso a cruz é maravilhosa, mas nós precisamos entender isso. Alguém sofreu a morte humilhante da cruz, para hoje você carregar estas marcas da cruz na sua vida. As marcas da cura, as marcas da salvação, as marcas de que você não se sujeita mais ao pecado, não se sujeita mais à mentira, não se sujeita mais à pornografia, não se sujeita mais a enganar os outros, a lucrar nos teus negócios, algo que não seja correto. Se o lucro é correto e de acordo entre as partes e é justo, pelo que a palavra de Deus e pelo que o Espírito de Deus coloca em teu coração, isto é bênção de Deus, mas senão não é bênção de Deus. Então, estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor. Mas eu termino essa mensagem perguntando: você está andando nas multidões com Jesus? Há muitos hoje que caminham com Jesus em tantos lugares que você não imagina. Você faz parte de uma multidão que caminha com Jesus em lugares muito tranquilos aparentemente. Você pode se queixar das provas que você está passando, mas se você nascesse na Coreia do Norte e você fosse parte das multidões que seguissem Jesus na Coreia do Norte, você ia querer seguir Jesus na Coreia do Norte? Ou não ia querer seguir Jesus na Coreia do Norte? Se você decidisse não seguir Jesus, talvez você não padeceria o que os cristãos estão padecendo lá. Não é verdade? Mas para onde você iria? Para o inferno. E o que é viver alguns anos aqui, perto de uma eternidade toda no inferno? Se você fosse um chinês e vivesse na China, você seria parte das multidões que seguem Jesus na China? Ou seria parte das multidões que não seguem Jesus na China? Porque seguir Jesus na China redunda em morte. Para muitos deles. Redunda em você viver clandestinamente. Você aparentemente não vive clandestino, mas a sua fé, você tem que mantê-la clandestina. Você adora clandestinamente. Você adora em segredo, em secreto. Diz que num desses países comunista, uma menina estava indo para um encontro secreto de adoração, a igreja secreta. E ela aprendeu que um cristão, ele precisa viver a verdade, ele não pode mais mentir. E de repente, tinha um guarda atrás de uma árvore. E ele saltou e repentinamente perguntou aonde ela ia. Ela não poderia mentir, senão ela não só ela mentindo, ela negaria a sua fé. Ela negaria Jesus. Mas se ela falasse a verdade, ela entregaria os seus irmãos. O que fazer? Todos os dias eu e você temos desafios. O que fazer? Que decisão tomar? Como agir em cada situação? Por isso que precisamos ter um coração cheio de devoção a Cristo. E viver uma vida a partir da cruz. Tendo passado pela cruz, negando a nós mesmos. Porque nunca faltará a sabedoria de Deus. E naquele momento, quando ela pensou, lhe veio a resposta. Ela disse: eu estou indo eu estou indo ver meus irmãos. Ela só não disse que eram irmãos na fé. Nosso irmão mais velho morreu. Ela não disse quanto tempo ele morreu. E nós vamos abrir o testamento. Ela não disse se era o primeiro testamento ou era o segundo testamento. Se era o antigo ou era o novo. Nós vamos abrir o testamento, aleluia, e vamos estudá-lo para ver qual parte nos cabe. Você tem estudado o testamento? Jesus já morreu. E a morte dele trouxe vida a todos nós. Quantos podem levantar a sua Bíblia e glorificar a Cristo esta noite? Aleluia, aleluia. Você vive porque alguém morreu em teu lugar. Aleluia. Você não está vivo e, aleluia, por acaso. Isso é um propósito de Deus. Aleluia. Ele quer ser glorificado na sua vida. Aleluia. Você está aqui esta noite, aleluia, para glorificar Jesus, para glorificar a Ele por sua morte e pela sua ressurreição, para glorificar a Ele pela sua vida, aleluia. E você é a expressão da vida dele nessa terra.
Você é a expressão da vida de Jesus na sua casa, na sua família, na sociedade onde você vive. Vamos nos colocar em pé. Renuncie o medo. Renuncie o engano. Renuncie a mentira. Renuncie a carne. Nesses dias, a carne tem travado uma batalha contra o Espírito de Deus dentro de nós. E contra a natureza espiritual de Deus que já foi edificada em nós. Mas precisamos nos alimentar. Estamos aqui para comer o pão, para beber o cálice. Estamos aqui para celebrar esta noite. Aleluia. Oh, maravilha. Shekamanas, Abiamon, Anaya Sevasi. Quanto tempo você tem orado nesses dias? Quantos dias você tem dedicado para orar? Para abrir o testamento? Para saber que parte Deus tem reservado para cada dia? A causa de nós não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor, que se renovam todos os dias. É grande a sua fidelidade. Aleluia. Nós, lembrando do que Paulo disse sobre a ceia do Senhor, quando nos reuníssemos. 1 Coríntios 11, 23. Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Paulo recebeu, por isso entregou à igreja. O que ele entregou? Verdades. O que ele entregou? A revelação de Cristo, através do Evangelho. E ele entregou memoriais que a igreja precisava estabelecer como um ponto da sua adoração, mas um ponto da sua vida. Memoriais que a ceia é um deles, que devem ser fundamentos, pilares para sustentar a nossa fé. Então ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão. Aquela noite foi uma noite difícil para Jesus, mas foi uma noite gloriosa para mim e para você. E para os discípulos que lá estavam, principalmente para eles. Porque naquela noite, Jesus instituiu não apenas a ceia, ele comeu a ceia da Páscoa, e ele instituiu uma segunda ceia. Depois que eles tinham comido e se fartado e matado a fome, era a última ceia da Páscoa. Era a última Páscoa que Jesus comeria com os discípulos. É isso que Paulo está falando aqui à igreja de Corinto. Ele está trazendo à memória aquilo que aconteceu lá atrás. Ele não estava junto, mas o Espírito Santo trouxe essa revelação a Paulo, em um dos momentos que ele estava com Cristo, nos lugares virtuais do Espírito. Você tem estado nos lugares virtuais das redes sociais ou nos lugares virtuais do Espírito, se alimentando? Paulo esteve arrebatado algumas vezes, e Jesus mostrou a ele como foi aquela ceia, como foi aquela noite. E diz que nessa noite em que ele foi traído, ele conseguiu ter ainda alegria, ânimo. Ele conseguiu sentir amor de comer a ceia da Páscoa com eles. Porque ali ele estava prenunciando que ele era o próximo cordeiro pascal a ser sacrificado. Ele estava prestes a morrer para produzir vida. E diz no 24, e tendo dado graças, partiu e disse. Então ele pegou o pão, né? E orou pelo pão. E quando ele orou pelo pão, que o pão não se multiplicou como no deserto, mas o pão, na verdade, ia se multiplicar na vida dos discípulos e depois na vida dos demais que crescem também. Então ele orou e abençoou o pão. E ele instituiu a ceia do Senhor, que era a representação da sua morte que ainda não tinha acontecido e da sua vida que seria dada em favor de cada um de nós. Então o pão e o cálice, ou o vinho, foi os dois elementos que já faziam parte da ceia da Páscoa. Mas a Páscoa também prenunciava sobre Jesus, que ele tomou e levantou naquele lugar para falar de si mesmo, falar da sua vida e da maneira que essa vida tocaria profundamente a vida dos apóstolos, a vida dos discípulos. Como Jesus tem tocado a sua vida. Como ele tem, a morte de Jesus tem te impressionado. A morte de Jesus tem sido
um fator real na sua vida, para te libertar do medo da morte, do medo do inferno, do medo de cair, para te libertar da escravidão do pecado. Nesta noite, Jesus quer que nesse momento em que estamos juntos reunidos, Ele quer verificar como nós, como igreja, estamos caminhando com Ele. Quantos de nós precisamos esta noite estar retomando uma vida de devoção com Deus? Está voltando a amar a Deus como você amou no princípio? Quantos de nós precisamos renovar, reavivar o nosso coração? Reassumir a cruz, reassumir uma vida a partir da cruz. Quantos de nós precisamos orar aqui a respeito de nós mesmos? Precisamos falar com Jesus. Se Jesus estivesse aqui nesta noite, quantos iriam pedir uma hora depois do culto para falar com Ele? Para dizer para Ele que você não está bem, que você precisa da ajuda dEle, para Ele orar por você, para Ele tocar a sua vida, para Ele libertar você. Mas a questão é que, se você crê em Jesus, Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui para mim, para você, para cada um de nós. O poder de Deus está aqui à tua disposição. O Evangelho é o poder de Deus. Ore comigo, dizendo: Jesus, Tu não morreu em vão na cruz. Eu creio hoje, mais do que eu cria ontem, que a cruz é uma figura tão forte da Tua morte, mas ela trouxe vida. Eu quero ser cheio desta vida. Por isso, toda a marca da morte e do pecado em mim, eu quero renunciar hoje, para que o Senhor me liberte, me cure, me restaure, me salve novamente. Entra profundamente no meu coração, perdoa os meus pecados e me liberta, Senhor, para que eu viva hoje e sempre uma nova vida a partir da Tua cruz. Quero ser cheio do Teu Espírito, quero ser fortalecido no Senhor, cheio do Seu amor, e quero poder expressar, através da maneira que eu viver, que o Senhor está vivo em mim. Amém. Aleluia. Senhor, eu oro por vidas aqui. Eu declaro em nome de Jesus que o poder de Deus flua neste lugar, tocando vidas que precisam ser libertas, precisam ser transformadas, para que o poder do Evangelho venha sobre nós, para que a cruz não seja um símbolo apenas da maneira moderna que nós como igreja estamos vivendo, mas seja uma maneira de vivermos marcados pela cruz, marcados, Senhor, por uma vida de renúncia, de entrega, de devoção, de amor. Volta a restaurar o Teu amor em nossos corações. Restaura em cada vida, Senhor, nesta noite, o amor do Senhor aqui. Em nome de Jesus, queremos celebrar a Tua morte e a Tua ressurreição. E queremos retomar, Senhor, a nossa devoção em todo o nosso coração, acima das pessoas que nós amamos. Nós queremos amar o Senhor e queremos entronizá-lo em nossas vidas, em nossos relacionamentos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Enquanto adoramos, eu quero chamar a Alessandra e o Bebel, o Kleber, para estar nos ajudando a servir a ceia. E vamos estar orando e pedindo a bênção do Senhor sobre o pão, sobre o suco. E depois que nós orarmos, então essa parte dos irmãos vem, se serve, depois também os irmãos da minha direita. Primeiro os irmãos da minha esquerda. E aguardem para celebrarmos a ceia juntos. Amém? Senhor, nós queremos abençoar o pão e o suco, assim como o Senhor abençoou naquela noite que estava com os discípulos. E ali o Senhor demonstrou que estava, na verdade, falando de si mesmo. E hoje nós estamos aqui não para falar de nós mesmos, mas para falar de Ti, Senhor, para celebrar a Tua morte e a Tua ressurreição. Que o Senhor se manifeste aqui com toda a liberdade de encher-nos
da sua presença, da sua glória, do temor do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto adoramos, os irmãos podem vir servir-se. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. E ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O que Ele tem sido na sua vida? Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, Pai da eternidade. O que Ele não tem sido na sua vida? Dessas características. Talvez hajam pessoas que precisam ser abraçadas pelo Pai da eternidade. Os nossos pais, quando nascemos, eles já estavam aqui, já tinham aberto o caminho antes de nós. Mas muitos de nós já não os temos mais, nossos pais. Mas temos o Pai da eternidade. Ele nunca nos deixará. Ele sempre estará conosco. Receba o abraço dele esta noite. Jesus disse certa vez no livro de João, no capítulo 12. Ele disse no versículo 23, então Jesus se dirigiu a eles dizendo, João 12, 23, é chegado a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto.
Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se o que tu ama te aproxima de Jesus, tu encontrará o sentido e o propósito da tua vida nele. Mas se o que tu ama te afasta de Jesus, você precisa tomar uma decisão hoje. Se afaste do que te afasta de Jesus e se aproxime dele, ou peça ajuda a ele. Diga que você quer se aproximar mais dele, para afastar de ti aquilo que te afasta dele. Senão isso vai acabar te afastando ainda mais do Senhor. Por isso que a morte é importante, nós viver essa experiência de morrer para nós mesmos, tomar a nossa cruz. Tomar a cruz é morrer para a nossa vontade, é render a nossa vontade à vontade de Deus, é querer viver para que Ele seja glorificado em nós. Aqui Jesus reconheceu que era a hora, nós temos que reconhecer que é a hora. É hora de quê? De vivermos isto que está aqui esta noite, sendo repartido, derramado, compartilhado pelo Espírito Santo conosco. É hora de morrer a nossa carne, a nossa vontade. É hora de vivermos uma experiência de morte para muitas coisas que estão nos roubando a vida de Cristo, nos impedindo de viver o melhor de tudo que Cristo tem para nós. Ele disse: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. O Filho do Homem foi glorificado na morte, mas eu e você fomos chamados para ser glorificado em vida. Aleluia. Mas essa vida é a vida de Jesus. Diga: eu quero a tua vida em mim, para que eu viva, aleluia, de maneira que glorifique o Senhor todos os dias, em todas as coisas. Em mim sejas glorificado. Eu abro mão da minha vontade. Aleluia. Sabe, queridos, aqui é a morte do grão de trigo. Jesus era o grão de trigo. Ele precisava morrer para reproduzir vida em todos aqueles que crescem nele. Por isso ele tomou o pão, orou e abençoou, e partiu o pão. Hoje você tem um pedaço de pão, pode apanhar o seu pão. Você tem um pedaço de pão, isso representa Jesus. Um pedacinho de Jesus. Diga: um pedacinho de Jesus, que foi partido, foi quebrado por minha causa. Jesus foi humilhado, foi ferido, foi machucado por mim e por você. É isso que representa esse pedacinho. Aleluia. Mas o Pai o glorificou e pegou um pedacinho de Jesus e colocou em você e em mim. Você quer mais de Jesus? Então coma mais de Jesus. O cálice representa a sua vida. Ele sangrou, e depois enfiaram uma lança no seu lado, saiu água e sangue. Muitos não entendem como, mas ele derramou o seu sangue. Ele levou um pouquinho do seu sangue, que depois que ele ressuscitou, ele disse para Maria, que veio e se jogou aos seus pés, reconheceu ele apareceu para ela: não me toque, não me abrace, porque eu ainda não subi, eu preciso subir ao Pai. Ele levou um pouquinho do seu sangue e derramou sobre o propiciatório do céu. E depois ele desceu para mais 40 dias na terra, ensinando, fortalecendo eles, para depois ascender aos céus na sua glória. Ele derramou o seu sangue, aleluia, para você ser preservado, ser liberto, salvo e transformado. No sangue de Jesus é vida. Amém. Ele derramou uma gota do seu sangue, aleluia, para que esse sangue nos purificasse dos nossos pecados. Ele derramou uma gota da sua vida por você. Derrame sua vida inteira por Ele. Consagre sua vida inteira para viver para Ele. Beba, porque uma gota do sangue de Jesus, pode beber,
Uma gota do sangue de Jesus é suficiente para transformar. Para transformar plenamente a sua vida. Podiam morrer milhares e milhares de homens, mas o sangue de todos esses homens não poderiam salvar você. Mas o sangue de um só, uma gota do sangue dele, tem o poder de transformar o homem mais pecador e libertá-lo das garras do pecado, do inferno e da morte. Esse pedaço de pão que você comeu e essa porção do suco que você bebeu representa Jesus e a sua vida. E agora você, aleluia, renovou, celebrando, aleluia, o compromisso com Jesus, a aliança com Jesus, o compromisso de amá-lo, de estar comprometido a amá-lo mais do que todas as pessoas importantes na sua vida, mais do que tudo na sua vida. Viva essa vida que Jesus te deu, porque um pedacinho dele e uma porçãozinha da sua vida vai se multiplicar em cada um de nós. Por isso ele diz: se o grão de trigo não morrer, ele fica só, mas se morrer, ele produz muito fruto. Aleluia, ele produz muito fruto. Eu estou liberando uma palavra: ele produz muito fruto, ele vai frutificar em você. Aleluia, ele vai transformar você e depois vai multiplicar através de você. Aleluia, através de você ele vai multiplicar. Então receba a nova vida, seja cheio, aleluia, cheio de Jesus, cheio da sua vida. Seja cheio nesta noite, aleluia. Há uma presença tão diferente de Jesus aqui esta noite, e Ele quer fazer coisas diferentes nas nossas vidas, coisas que Ele não tem feito até aqui. Ele quer nos libertar, aleluia, de tudo que nos amarrou e nos prendeu até aqui. Ele está libertando esta noite a sua vida, porque Ele morreu para isso, Ele ressuscitou para isso, para te transformar. Receba o poder transformador de Jesus, o poder da ressurreição de Cristo. Receba um milagre esta noite, receba cura, aleluia, receba cura nesta noite, receba o toque do Espírito de Deus na tua vida esta noite, aleluia. Seja curado, seja restaurado, seja liberto, seja cheio da presença de Cristo, seja cheio do poder de Cristo, porque Ele te levantou não para você ser escravo das tuas fraquezas, aleluia, mas Ele te levantou para você exibir as marcas da cruz, e as marcas da cruz é a vitória de Jesus na cruz, é a sua vitória. Receba esta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro que o Espírito Santo venha liberando o que está retido na vida de cada pessoa aqui, de cada irmão, irmã aqui, cada casal, cada família aqui. Seja liberado o poder de Deus, seja liberado nos lares, nas famílias agora, nesse momento. Mais de Jesus, mais de Jesus, mais de Jesus, porque nós queremos amar o Senhor mais do que todos os que nós amamos até aqui, Senhor. Enche a tua igreja de um novo amor, de um novo sentido, aleluia, de uma nova fé, Senhor, uma fé renovada, na verdade, uma fé renovada, um coração transformado, um coração puro, um coração livre, Senhor, e um coração apegado a Ti, cheio do Teu fogo, cheio do Teu fogo. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Te amamos, te adoramos, exaltamos o Senhor nesta noite ainda. Terminamos adorando a Ele. Vá em paz, que o amor dEle, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus e a graça do Senhor Jesus abençoe sua vida, encha a sua vida. Deus te abençoe essa semana. Deus te abençoe, Vitor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus encha cada filho aqui esta noite, cada filha aqui esta noite. Deus encha do amor paterno dEle, da graça soberana dEle, em nome de Jesus. Amém.
conselho.